Oi, tudo bem com vocês? Estou entrando aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre um assunto muito importante, principalmente nesses dias, do fim. E o Espírito Santo tem nos conduzido a estar falando sobre relacionamentos abusivos. E eu estou falando aqui para o meu canal Dormindo com o Inimigo, aqui no YouTube e também para a plataforma Facebook. E eu quero te pedir, meu amado, minha amada, você que me acompanha, você que está me conhecendo aqui pela primeira vez, meu nome é Jandernay, sou pastora e o Espírito Santo, de uns 3 anos para cá, me leva para um caminho de estudar o comportamento humano, e eu sou psicanalista também, e Deus tem me dado essa tarefa árdua por ter também passado por um relacionamento abusivo, de estar impartindo, aquilo que eu aprendi, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E se você for lá no meu canal, você vai ver muita coisa boa lá dentro e voltado para essa área mais religiosa, porque eu falo basicamente quase todos os meus vídeos ali no YouTube sobre o relacionamento abusivo, especificamente com o narcisista religioso, que é o mesmo oculto, o narcisista crente, cristão, católico, apostólico romano, ou um cristão pentecostal, ou um cristão que está dentro dessas igrejas tradicionais, só que ele não é um cristão normal, ele é um cristão, ele é um crente narcisista. E a gente infelizmente teve essa oportunidade de estar conhecendo esse tipo de pessoa, de ter Deus ter permitido que essa pessoa passasse na minha vida. E eu costumo dizer que pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem. E eu creio que o Senhor tem usado as minhas feridas, minhas cicatrizes, porque o Senhor não quer que a gente mostre as nossas insígnias, os nossos diplomas, com essa tarefa de curar, de libertar os cativos, oprimidos. Ele quer que nós venhamos mostrar as nossas cicatrizes, as nossas feridas curadas. Porque uma ferida curada tem a possibilidade, e ela fala, uma ferida curada fala muito do nosso ministério, da nossa chamada. Então a minha chamada é para falar sobre esse assunto. Então, meu querido, minha querida, me aguenta aí. Eu vou tentar ser sucinta, o mais breve, porque depois daqui eu tenho uma rádio para fazer, a Rádio Nova Aliança para fazer, e eu preciso de falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então o tema dessa mensagem, especificamente aqui para o canal do YouTube, e também aqui para os irmãos, porque depois eu compartilho aqui no grupo, Mais Que Vencedores, e eu vou compartilhar hoje sobre o tema Desfazendo o Encantamento do Narcisista. Ok? Antes disso, não se esqueça de curtir, acionar o sininho das notificações, se inscrever se você não é inscrito ainda, e depois aqui dessa live compartilhar o máximo que você puder. Ok? Então vamos lá. Desfazendo o encantamento do narcisista. Vamos lá para essa palavra. O que significa essa palavra no hebraico? Encantamento, narash, que significa serpente. Por incrível que pareça, e significa encantamento, significa serpente. A serpente, o animal, a serpente, ela não ouve, mas ela vê, ela enxerga. E ela, quando a gente vê ali os hindus, encantando a serpente, ali assoviando, não é porque ela está ouvindo, é por causa do movimento daquela pessoa, por causa do movimento do encantador, que ela faz, ou fica ali atenta. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Está aqui em Gênesis capítulo 3, fala a respeito da queda do homem que nós conhecemos. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente falando com ela. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dela: não comereis nem toqueis. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer.
para que não morrais. Falou a verdade, Eva, para a serpente. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Até aqui. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Nós estamos falando de desfazer esse encantamento do narcisista. Então a gente tem aquela preocupação, né? O cristão, muitas das vezes, tem essa preocupação. O crente verdadeiro, né? Porque tem muito crente falso por aí, né? Chinoca, lá da fronteira lá do Paraguai, né? Tem muito crente que ele só tem esse nome de crente, só que ele não é crente, né? Porque crente até o diabo crê, né? Que até estremece, mas não obedece. Então tem muito cristão que infelizmente é assim. E os narcisistas religiosos, eles são assim. Eles são pessoas que eles estão debaixo desse espírito de encantamento. E aí a gente fica nessa preocupação de ficar pensando: não, eu sou crente, será que alguém tem autoridade de fazer uma macumba contra mim pegar? Uma bruxaria contra mim vai pegar? Se você for um homem ou uma mulher de Deus, meu amado, minha amada, contra Jacó não vale encantamento. Contra Israel, contra o povo de Deus não vale encantamento. Maldição sem causa não prevalece contra nós. Mas eu vou te mostrar aqui um caminho. A serpente estava conversando com quem? Com Eva. Então Eva, ela foi encantada não pelo encantamento espiritual, mas por um encantamento chamado manipulação. Então é esse poder que o narcisista religioso tem contra as suas vítimas. De manipular essa vítima a ponto de fazer ela ficar cega. Ela não enxergar um palmo diante do nariz dela. Por isso que lá no princípio, no bombardeio de amor, a vítima aceita tudo. Porque é muito bonito. Né? Você viu no vídeo que eu postei aqui, antes desse vídeo tem um vídeo postado que eu fiz hoje, que está falando sobre isso, desse poderio do narcisista na manipulação lá no bombardeio de amor. É esse poder que ele tem de manipular a vítima, fazer a vítima acreditar nele, nela, piamente. Então foi essa revelação que o Espírito Santo me deu. Aí você fica se questionando: não, então por que eu caí na lábia desse narcisista? Não foi uma manipulação espiritual, é algo que já está intrínseco dentro do narcisista. Essa manipulação. Lembra de eu falar da serpente? Né? Ela fica encantada pelo movimento. Então esse movimento que está se aparecendo aí tem encantado muitas pessoas dentro da igreja. Tem feito com que as pessoas fiquem cegas e caiam até mesmo do padrão espiritual que elas costumavam viver. Por isso você está vendo aí noticiário de quedas de pastores, de pastoras, de profetas. Porque estão debaixo desse poderio do narcisista religioso, dessa manipulação que manipula a vítima a ponto dela ficar cega, dela não enxergar um palmo diante do nariz, como Eva fez. Ela foi manipulada pela serpente. O diabo manifestou naquela serpente e manipulou a Eva, fazendo com que Eva perdesse o lugar no Éden. O que era perder o lugar no Éden? Era perder o relacionamento com Deus. Ali o espírito do homem morreu, o espírito da mulher morreu a partir daquela manipulação da serpente. Então não foi algo assim, não, foi uma macumba que foi feita para Eva, foi uma praga que foi jogada em Eva, foi uma maldição sobre a vida da Eva, não. Foi uma manipulação da serpente. Então é assim que acontece, né, nesse ambiente que nós estamos vivendo, o ambiente religioso. E esse narcisista religioso, ele está dentro das igrejas, principalmente, hoje eu tenho visto muitos deles, assim, quando você bate o olho, você já percebe dentro das igrejas pentecostais. Você vai entender no decorrer da mensagem. Então, desfazendo o encantamento, essa atuação, que muitas das vezes é demoníaca, esse encantamento, pode sim, um crente, entre aspas, receber uma macumba nele, um encantamento, uma bruxaria, Alguém ganha lá no centro, a entidade vai lá e exige, vai lá e pega lá não sei quantas galinha, vai lá para as encruzilhadas, porque o diabo ele pede derramamento de sangue todo, como Jesus
precisou de derramar sangue. Em toda aliança que é feita, precisa de derramamento de sangue. Então houve derramamento de sangue de Jesus, e o diabo também, ele imitador de Jesus, vai exigir sangue. Sangue de animais, né? Eu não vou falar o resto, que pode fazer com que a minha live caia. Mas vai fazer lá, vai oferecer algo para destruir sua vida, para te colocar um câncer, né? Para destruir sua família, seu casamento, sua vida financeira, por inveja, por ciúme, por várias situações. Então pode ter uma atuação demoníaca, mas pode ser esse engano que eu falei da manipulação do narcisista religioso, que tira a lucidez. Sabe quando isso acontece com a gente? Quando a gente tirou os nossos olhos de Deus. Quando o homem e a mulher de Deus tiram os olhos do Senhor. Amém? Lá em Deuteronômio 20, nós vamos ver contar a história de Baraque e o profeta. O profeta, que eu esqueci o nome do abençoado aqui, mas vou lembrar. Que ele foi usado para amaldiçoar. Ele levantou até, né, os animais que foram dados pelo aquele rei naquela época, para fazer ali oferendas, matando animais, para poder amaldiçoar o povo de Deus. Se você ler o texto aqui de Deuteronômio 20, você vai ver que ele não consegue amaldiçoar. Depois, mais para frente, você vai entender que quem amaldiçoa é Deus. Por que Deus permite a maldição? Você vai ver também em Deuteronômio nos 10 mandamentos, falando lá no finalzinho, né? Porque a gente aceita tudo, né? Todos aqueles pecados que estão lá, mas quando fala da maldição, os crentes dessa geração, os crentes religiosos, vão falar assim: ai, não existe maldição sobre crente. Mas lá está falando que Deus amaldiçoa até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então a maldição é como se fosse uma febre. O encantamento é como se fosse uma febre, é um sintoma. A gente não cura o sintoma, a gente tem que ir na raiz do problema. É igual na libertação, você coloca a mão na cabeça da pessoa e expulsa no nome de Jesus. Mas se aquela pessoa não confessar os seus pecados e deixar, aquele demônio vai voltar de novo para aquela casa, vai trazer mais 7. E aí a gente faz esse papel enquanto líder de expulsar os demônios, mas aqueles demônios vão voltar porque aquela pessoa não vive uma vida de santidade. Por isso que direto a pessoa vai para a igreja e direto está manifestando demônio. Porque a gente é assim uma casa suja. A casa suja simboliza o homem no pecado. O que acontece? A gente vai lá e coloca o veneno para matar os ratos. E os ratos vão embora da casa, mas não adianta a gente tirar só os ratos. O que a gente tem que fazer? Uma faxina e tirar o lixo. Pegar todo o lixo daquela casa e colocar para fora. Confessar os pecados, deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Mas a gente faz só isso, a gente trata só o sintoma. A gente não vai na raiz do problema. Então Deus está mostrando que se tem uma maldição, tem algum problema. Se tem algo espiritual acontecendo na minha vida e na sua, é porque tem alguma brecha. Tem algo que está acontecendo na nossa vida que nós precisamos buscar nesses dias o discernimento de Deus. Então, como eu já disse aqui de princípio, não adianta só orar. Eu posso entrar aqui nessa live e passar 1h30, que eu quero manter aqui 1h30 para depois começar a rádio. Orando por vocês, expulsando toda obra de bruxaria, macumbaria, igual as lives que você vê aí. Expulsando. Mas o que é que te liberta? É o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade que te liberta. Não é só a prática da pessoa, porque isso aí é um complemento, é expulsar o demônio. Eu penso que ali a última coisa que se fazer é colocar a mão, é impor a mão e expulsar o demônio. Eu tenho que te mostrar aonde está o problema. Aonde que está a ferida que está ali contaminando você com Baal-Zebub, o senhor das moscas, que está contaminando as feridas, que você nunca sara dessa ferida, você nunca perdoa, você que esse problema a vida inteira, nunca sai desse lugar.
E aí você devota essa situação, ah não, porque foi uma maldição que me jogaram, foi uma palavra que falaram para mim, ah, um narcisista religioso, essa pessoa que está dentro da igreja tem inveja de mim, eu estou com um problema por causa disso. Tá entendendo? Então é muito fácil eu falar isso para você, orar por você, expulsar todas essas coisas, é válido. Só que isso não vai resolver o seu problema. Amém? Então nós precisamos nesses dias de ser libertos desse encantamento, e para isso nós precisamos entender que só através do conhecimento dessa verdade. O que é a verdade? Jesus. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela me liberta, ela te liberta. Ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida. Então, desfazendo o encantamento do narcisista. Sabe aquela pessoa, né, que entrou literalmente numa roubada, começou um relacionamento com um narcisista e tudo na vida dessa pessoa virou de cabeça para baixo? Quantas pessoas que eu conheço lá no meu canal e muitos aqui no grupo, né, Mais Que Vencedores, e outros grupos que eu acompanho, que eu participo. O boom da internet tem falado muito sobre esse transtorno de personalidade narcisista, de forma a ganhar like, mas alguns de trazer informação, outros de libertar a pessoa desse caminho de relacionamento abusivo. Mas tudo bem, cada um faz o que acha que é certo. Eu estou aqui para te mostrar algo dentro da palavra de Deus, que você está sendo defraudado por esse narcisista religioso. E não é só no nível espiritual, como eu já falei, esse encantamento, mas tem pessoas que são manipuladoras, né? Elas vão usar ali o charme, vão usar ali, tem pessoa que ela é muito carismática, tem pessoa que é bonita fisicamente, vai usar a beleza para te manipular, vai usar os bens materiais para te manipular. Mas o que está acontecendo dentro da igreja? O narcisista religioso vai usar os 12 talentos para te manipular, para te encantar, com palavrinhas que você quer ouvir, com palavrinhas que vão encantar, que vão massagear o seu ego. Foi assim com Eva e a serpente. A serpente, de certa forma, falou aquilo que Eva queria ouvir. Você vai ser como Deus, Eva. Sabe? Naquele momento, se havia um trono no coração de Eva, no qual Deus reinava, Deus saiu daquele lugar para Eva se assentar. É esse o papel do diabo, tirar Deus do nosso coração, colocar o ego, colocar a vaidade. E é isso que o narcisista religioso faz. E está nas igrejas. Eles estão profetizando. Eles estão louvando, eles estão pregando. Quando eu falo eles, tem muita gente lá no YouTube e aqui no grupo, né? Você fala só que é homem, né? Mas infelizmente a estatística é mais homens narcisistas do que mulher. Queira você homem, queira sim, queira não. É isso que acontece. Felizmente ou infelizmente. Mas eu estou falando para todos os gêneros. Gênero feminino, gênero masculino. Que infelizmente essas pessoas estão dentro das religiões. Então as maldições têm te alcançado. Parece que você está amarrado. Sua vida parou, estagnou, começa e não termina para fazer nada na sua vida. Parece que fizeram algo para você, você ficou doente, sem diagnóstico, sem causa médica. Já viu isso? Já viu isso que você passa mal? Né? Eu passei uma fase da minha vida que era assim. Não sabia qual era o diagnóstico. O que é que estava acontecendo comigo? Por que é que eu vivia doente? Por que eu vivia acamada? Às vezes você vê vultos, você fica sendo perturbado por demônios.
Porque, na realidade, qual que é o papel desse narcisista religioso, meu amado, minha amada? É roubar a nossa alma. Olha o tanto que isso é forte. Roubar a nossa alma. Foi isso que a serpente fez com Adão e Eva. Roubou a alma deles. Roubou deles o relacionamento deles com o Senhor. O entendimento da verdade. Sabe? A alma do primeiro casal ficou vulnerável. Eles perderam a lucidez. E é assim que acontece com a gente perde a lucidez. Fica como louco, fica como louca, sem enxergar as coisas, sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que nós precisamos de bons conselhos, precisamos de pessoas boas do nosso lado, e precisamos dar ouvido, né? Porque tem gente que vem falar com a gente não ouve. Porque quem está de fora vê melhor que quem está de dentro muitas vezes. Mas nós temos autoridade, meu amado, minha amada, para desfazer todo o mal. Ligar e desligar. Ordenar no mundo espiritual no nome de Jesus. Ele e o diabo tem que sair. Se for o diabo no nome de Jesus, ele tem que sair. Ele não pode ficar. Mas como eu já disse de princípio, não é só um encantamento espiritual. É a manipulação do narcisista religioso que te encanta, que te cega, que te faz fazer burrada. Então as obras do inferno são quebradas. Todo encantamento não resiste ao poder do nome do Senhor Jesus. Então se você está encantado, se você está encantada por alguma obra de bruxaria, macumbaria, se alguém fez algo por você hoje, em nome de Jesus, você é liberto, você é liberta. Sobre Jacó, sobre Israel não vale encantamento, maldição sem causa não prevalece. 1000 vai cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga nenhuma vai chegar na nossa tenda. Então o encantamento tem poder, sim. Sabe quando o encantamento tem poder contra o crente? Só pelo fato de você ser crente não te faz imune. Só pelo fato de você ir para a igreja de domingo a domingo, devolver o seu dízimo, sua oferta, andar com a Bíblia debaixo do seu braço como se fosse desodorante, conhecer alguns versículozinhos bíblicos, sabe? Colocar roupa, falar em língua estranha, rodar no manto, profetizar e declarar que Jesus está na sua vida não basta. Na realidade, você tem que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Viver verdadeiramente uma vida de santidade. Porque a aparência, meu irmão, minha irmã, todo mundo está vendo. As pessoas aplaudem as aparências. Sabe? Se eu postar uma foto assim, ó, num restaurante chique, vai ver muitos likes. Aparência. Mas a aparência chama a atenção dos homens. O caráter chama a atenção de Deus. A santidade chama a atenção de Deus. Deus vai olhar para você. Deus vai ouvir o seu clamor, sua oração, a mudar a sua história. Então você não está imune só pelo fato de você ter levantado a sua mão, porque tem muita gente que levantou a mão só por levantar. Tem muita gente que se batizou nas águas, que desceu as águas, tomou um banho de piscina. A vida dele não foi transformada. Porque essa pessoa, é como eu disse, é um narcisista religioso, é uma narcisista religiosa. Só faz ali, só vive as tradições da Bíblia. Ela não vive a realidade da graça. Ela não vive o favor imerecido de Deus. Então, o mundo espiritual, meu amado, minha amada, você querendo ou não, ele existe. E ninguém está isento dele. Mesmo que você não acredite, o diabo existe. E esse é o papel do diabo, fazer com que você, muitas das vezes, não acredite que o diabo existe. Ou que você coloque toda a culpa nele. Eu fiz um vídeo falando, antes desse aqui, que tem gente que o narcisista religioso, ele é assim, ele coloca a culpa no diabo. Ele fala assim, que é o diabo que fez eu fazer. Mas aí o diabo responde para ele, falando assim, não, cara, ó, é você que está me usando.
Eu não estou usando você. Tá entendendo? Então, porque esse é o papel do diabo, é fazer que as pessoas não acreditem que ele existe, que ele tem poder para destruir através dessas coisas. Então, o diabo, ele nos odeia, ele quer nos destruir e quer nos levar para onde ele vai. Esse é o objetivo dele. Há uma guerra acontecendo no reino espiritual e nós não estamos isentos dos ataques. Então tem gente que está sendo oprimido, não possuído. Porque opressão qualquer crente pode ter, que seja ele mais fiel que for, ele pode ser oprimido. Às vezes você levanta o dia e fala assim, gente, o que aconteceu comigo hoje? Você não consegue orar, você sabe, aquela luta, aquele peso, aquela coisa estranha, às vezes você se deprime de uma hora para outra. É uma opressão vinda, né, de partes espirituais para te parar, para te confundir, para te travar, para te desestabilizar, para te entristecer, para te deprimir. Mas o diabo, ele entra para dentro de um corpo da pessoa, ele possui um corpo da pessoa através de uma brecha, de uma legalidade. E essa pessoa, como eu já disse, ela pode ser cristão, ter o nome de cristão, ela não está isento de ter um demônio morando dentro dela. Não está isento de ser possuído por demônios. Amém? Quantas vezes, assim, desde o dia que eu me converti, as igrejas que eu passei eram igrejas de libertação, apesar que não tem nada a ver isso, igreja de libertação, igreja de profecia. Não, igreja é igreja, tem que ter tudo, todos os ministérios ali naquela igreja. Então não existe um ministério de libertação, né? Igrejas onde tinha aquele mover ali que os demônios se manifestavam, apesar que hoje o demônio não manifesta mais. Tá vendo aí a manipulação do narcisista? Não vai manifestar. Você vai olhar, você vai conversar, você vai conviver com essa pessoa, você não vai perceber, se não tiver o discernimento de espírito. E aí, antigamente, né, a gente orava, pastores manifestavam demônios, pastores que tinham igreja. Quantas vezes eu trabalhando em encontro, eu me lembro e nunca me esqueço desse dia. Hoje essa pessoa é uma bispa, é líder de uma grande igreja que eu conheço. Nós estávamos, eu era intercessora, né? Eu nem tinha me descobrido assim, ministerialmente ainda, estava aprendendo as coisas de Deus, estava intercedendo, estava lá orando, né? As irmãs lá e a gente orando e tal. E aí teve aquele momento do mover espiritual, do batismo no Espírito Santo. Aí estava estranho aquele negócio, aquela língua, uma gastura, né? E a gente tem que ter cuidado, que é algo muito melindroso mexer com isso, né? E você pode estar tocando no Espírito Santo, né? E essa moça caiu no chão e me unhou. Essa pastora me unhou, porque ela era pastora naquela época. Me unhou, assim, passou a unha na minha perna. Eu achei aquilo estranho, falei, Jesus, e agora, né? O que será isso? Será que foi sem querer e tal? E eu achei estranho, eu agachei, comecei a orar por ela. E ela começou a rugir, sabe, igual um animal. Aí os outros pastores vieram, né, ficaram incomodados. Nossa, a pastora da igreja manifestando demônio. Tá entendendo? Então eu já vi muito disso, de pessoas de crente, sabe? Tinha uma menina na minha igreja, criança, né, e eu ensinava, né, nós tínhamos esse ministério, né, na época de libertação, tudo. E eu discipulava as crianças, discipulava os adultos. E a gente estudou muito sobre essa área. E tinha uma menininha na nossa igreja, né, que ela gostava de me imitar, né? E essa menininha foi orar. Nós estávamos dentro da igreja lá, né, na escuta, e começou a gente colocar as mãos, impor as mãos, começou a manifestar os demônios, né? E essa menininha, ela estava no culto das crianças. E ela começou a orar lá pelas crianças. E as crianças começaram a manifestar o demônio lá. Tá me entendendo? Então o diabo não escolhe cara. Ele escolhe atitude. Ele escolhe brecha. É assim que o diabo entra através de uma bruxaria, de uma macumbaria na vida do suposto crente.
Então há essa guerra acontecendo, né? Há essa guerra no reino espírito acontecendo. Então o espírito de encantamento usa o narcisista para destruir ministérios, quebrar alianças. Você viu esses dias aí a notícia aí de um pastor aí que caiu em adultério, que estava mais de 1 ano com uma amante. Você acha que isso aí foi só algo de uma manipulação? Não foi só algo de uma manipulação, não. Ali todos os espíritos malignos estavam ali, porque ele queria quebrar a aliança daquele homem com Deus. E esse homem abriu um precedente, abriu uma brecha para que Satanás entrasse na vida dele. Ele foi jactancioso. O que ele pensou? Eu não caio, eu resisto, o diabo. Não é assim que tem muito homem e mulher de Deus diz? Não foge da aparência do mal, vive dando brecha para Satanás entrar. Foi isso que ele fez. E o diabo, com certeza, destruiu o casamento dele. Eu não sei se ela vai perdoar, porque não foi a primeira vez. Então, o encantamento, ele vem de uma fantasia. Eles chegam se mostrando na igreja, essas pessoas, esses narcisistas religiosos, chegam dentro da igreja mostrando que eles são a solução. Eles são o profeta, eles são os pastorzão, eles são a solução. A igreja não vai ficar aberta se ele sair. Ele ou ela se acha insubstituível. É assim que acontece com o narcisista religioso. Dentro das igrejas, dentro das denominações, o papel dele é derrubar pastor, o papel dele é de derrubar pastora, derrubar a liderança, quebrar alianças, é dissolver aquela igreja. O encantamento vem dessa fantasia, a pessoa chega mostrando que ela é a solução dos problemas daquela igreja. O encantamento, ele sequestra o seu juízo. Os narcisistas religiosos te cegam a ponto de você não acreditar quando alguém enxerga que eles são quem eles são. Tem gente que percebe, através do discernimento espiritual, que aquelas pessoas não são de Deus, que são só uma capa, que são lobos vestidos de ovelha. Então a gente muitas das vezes não consegue fazer o julgamento correto das coisas, porque a gente não está aliançado com Deus, a gente está cego espiritual. Então o encantamento é assim na vida do narcisista religioso, destrói o ministério de alguém que é leal, muitas das vezes leal a esse narcisista. Você já viu aí ministérios sendo quebrados? Ali um dos dois são, os dois são. Porque o ego está prevalecendo, o orgulho está prevalecendo. O espírito de Leviatã está prevalecendo na vida dessa liderança. Eu sou melhor que você. Eu vou abrir outra igreja. Porque a minha igreja vai ser melhor que a sua, porque eu sei mais que você. Eu posso mais que você. Por isso que há essa implantação absurda de igreja. Está tudo quanto é lado, você vê igreja implantada, igreja aberta, que não está no propósito de ganhar almas. Não está no propósito de ganhar almas. Não está no propósito de fazer discípulos. Então, o encantamento através, por exemplo, né? Vamos falar do encantamento verdadeiro aí, que pega nesse falso crente. O encantamento através do espírito de pombagira, que está na vida de muito suposto homem de Deus, suposta mulher de Deus, desse narcisista religioso, dessa narcisista religiosa, desse narcisista crente, dessa narcisista crente, que se veste como crente, que anda como crente, que come como crente. Então a pombagira, ela é tida como uma conselheira lá no terreiro. Então tem dois tipos, né? O Exu e o Exu pombagira. A pombagira, ela é aquela da aparente sabedoria. Ela vai guiar aquele homem. Ela faz isso, 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 que ela volta em 7 dias. Faz isso, 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 que você derruba aquele pastor. Faz isso, 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 que você derruba aquela pastora. Então essa aparente sabedoria aqui não é a sabedoria de Deus. É um sofisma.
É um argumento bem arquitetado para enganar a pessoa. Como é que pode uma pessoa que conhece a verdade ir no centro de macumba, pagar lá uma oferenda, não dizima uma oferta, mas tem coragem lá no centro? Aí você fala assim, pastora, não existe isso para crente fazer. Tem muito crente. Tem muito crente que se diz crente, que vai na macumbaria, que vai na feitiçaria. Tem muita igreja que ela faz mandinga dentro da igreja. Ela está oferecendo sacrifício não é para Deus, ela está oferecendo sacrifício para concorrência. Está orando para concorrência. Está debaixo do espírito de Pitom, as profecias desse povo. Então a pombagira, muitas das vezes, que está lá na vida daquele narcisista religioso, daquela narcisista religiosa, vai fazer de tudo para te separar do seu marido. Vai fazer você ter nojo dele, vai fazer você não ter desejo por ele, vai fazer você, sabe, começar a olhar para outras pessoas. Porque a pombagira, esse demônio, ele produz esse encantamento. Às vezes a pessoa larga o certo pelo duvidoso. Tem uma história que foi contada por um pastor, que um médico muito famoso, ele tinha uma esposa crente, muito famoso esse médico, né? Ele era da ciência, ele não acreditava muito, né, tanto assim em Deus. E ele foi trabalhar dentro de uma tribo indígena, né, levar vacina, essas coisas. E tinha uma índia que, quando viu esse médico, se apaixonou. Se apaixonou por aquele médico e fez uma mandinga para ele. Fez uma oferenda para ele. E um certo dia ele foi lá e ela soprou esse pó, né, em forma de pó, essa mandinga que ela tinha feito. E a partir daquele momento, aquele homem, ele não saiu mais dentro da tribo. Ele abandonou a esposa, ele abandonou o trabalho dele, que era público. Foi um curso público que ele tinha passado para medicina, ganhando muito bem. Ele abandonou a esposa, abandonou os filhos, abandonou tudo para ficar com aquela índia, né? Porque aí depois vem a aliança, né? Que é a aliança sexual, aí ela conseguiu prender ele. Foi morar ali naquele lugar, sem tomar banho direito, sem, né? Toda aquela situação. Porque ele recebeu ali um espírito de encantamento sobre a vida dele. Então tem muito casamento que está sendo quebrado, está sendo rompido, porque foi feita uma obra de bruxaria, foi feita uma obra de macumbaria, foi oferecido algo para as entidades, o nome foi amarrado, está debaixo do encantamento, está debaixo de uma cegueira. Então esse é o plano do diabo. Esse é o plano do diabo na vida desse homem, dessa mulher que não tem uma aliança com Deus. E muitas das vezes nós, mulheres de Deus, homens de Deus, damos brecha e a gente se relaciona com esse tipo de pessoa, com um narcisista religioso, porque a gente não vai procurar relacionamento fora, a gente está procurando relacionamento dentro da igreja. E é dentro da igreja que eles estão. Infelizmente, por isso que a gente precisa de discernimento espiritual. Precisa ter vida com Deus para entender, não deixar que a paixão prevaleça nos primeiros momentos do bombardeio de amor. Porque lá no bombardeio de amor, se você não tiver discernimento espiritual, você vai ser pego, você vai ser pega pela mentira, pelo engodo do diabo. Então, o narcisista é assim. Através dos espíritos que habitam nele, a pessoa se apaixona cegamente. E aí depois que a vítima cai em si e percebe, né, a burrada que ela fez. E de repente não tem mais jeito, né? Às vezes não vai ter mais jeito, porque muitas vezes casa, não vai poder separar mais. Porque tem ali, nós temos liberdade para separar, através da traição, né, um abuso físico, né, e abandono. Então, Deus nos dá liberdade para isso.
Mas e aí? O que acontece? Muito narcisista não trai. Ele não vai trair. Ele não vai, se relacionar sexualmente com outra mulher ou com outro homem. Não te agride. Mas acaba com a sua cabeça. Acaba com a sua mente. Te desestrutura, te adoece, te deprime. Então, o encantamento é magia. Quantas pessoas instruídas, quantas pessoas espirituais estão debaixo do espírito de encantamento? Como eu já disse lá, aquela índia fez uma puçanga, chama puçanga, uma porção mágica, e usa lá uma festa chamada pagelança, com comida oferecida às entidades. Então é assim. O diabo, ele usa meios para nos levar para o inferno. Então o diabo, ele constrói através do espírito de encantamento fantasia para te prender, para te destruir tudo da sua vida, para no final te matar e ainda levar para o inferno. É o mesmo espírito de basilisco que eu falo lá no canal, é o mesmo espírito de Jezabel, é o mesmo espírito de Leviatã, é o mesmo espírito de Baal-Zebub. E aí, nós vemos aquela história lá de Balaque, o rei do Egito, que ele ficou com medo, do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, porque ali o Balaão, me lembrei o nome do profeta, eu falo tanto dele e me esqueci, do esquema, do Balaão, em ficar ali profetizando a desgraça, profetizando a maldição sobre o povo e não pegava, usou os animais ali, as oferendas e não adiantou nada. Porque quando você, meu querido, minha querida, é filhinho de papai, o diabo não te toca, as maldições não vão te tocar, sabe? Nós podemos até ser afrontados pelo diabo, nós podemos até ser perseguidos pelo diabo, mas nós não seremos destruídos por ele. Então, quando nós estamos com Deus, tem luta, mas tem vitória. Tem problema, mas tem a direção de Deus para resolver os problemas. Lá em Deuteronômio 20, a palavra do Senhor disse: não temas, porque Ele vai nos levar para esse propósito. Deus vai nos levar para o propósito que Ele tem na nossa vida, através dEle. Então, quando Deus retirou o povo do Egito, porque o Egito simboliza mundo, e tudo no Antigo Testamento, quando o povo ficou lá 430 anos cativo, o Israel de Deus ficou cativo ali, amassando barro, cativo lá no Egito. Deus permite, que venham todas aquelas pragas. E o mundo antigo, do Antigo Testamento, que simboliza uma sombra, daquilo que ia acontecer agora, no futuro. Então Deus destruiu tudo lá no Egito, destruiu a economia, a ecologia, matou o faraó, seus cavaleiros e seus primogênitos. É assim que Deus faz. Deus é Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é justo e Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então o narcisista religioso, ele só tem uma coisa. Aprende aqui comigo hoje, você que vai receber essa live aí no YouTube. Aprende uma coisa. O narcisista religioso, ele só tem uma coisa. Uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que tem a Deus por pai. Essa pessoa o narcisista teme. A partir desse momento que ele descobre que você é uma pessoa de Deus, ele vai se tornar, de princípio, o seu inimigo, a sua inimiga. Por isso que depois que termina um relacionamento, muitas das vezes, começa a difamação. Porque ele descobriu, ou então dentro do relacionamento, quando a narcisista, a máscara deles caem, o que acontece? O narcisista religioso, a narcisista religiosa fica com ódio. Lembra aquele irmão lá dentro da igreja que descobre que aquele pastor é enganoso, que descobre que aquele profeta é uma fraude? O que o profeta faz? Ele se levanta contra aquele membro daquela igreja.
falando que aquele membro está com inveja, falando que aquele membro quer tomar o lugar dele. Mas não, o membro discerniu o espírito que estava ali. Discerniu que ele está atuando debaixo de um espírito de encantamento. Então se prepare, meu amado, minha amada. Se prepare. Porque depois que eles descobrirem quem vocês são, eles vão começar a te perseguir. Então ele iria, né? Eles começam a nos odiar, porque a gente descobre que aquela piedade é falsa, aquela bondade é falsa, que aquele amor é um amor legalista, que aquela mulher de Deus é só uma capa, que aquele homem de Deus é só uma capa. Se prepare, você vai ser o alvo das macumba gospel. Vai subir para o monte para te amaldiçoar. Vai subir para o monte para fazer oração contrária. Vai subir para o monte para declarar derrota sobre a sua vida. Mas pode ter certeza, meu amado, minha amada, não pega. Essa maldição, essa macumba gospel, esse juízo, essa justiça que essa pessoa está pedindo diante de Deus, Deus não vai fazer. Amém? Então, fique alerta, os narcisistas religiosos. Eles estão pedindo, eles se aliaram à concorrência. A concorrência é o diabo. Eles têm por pai o diabo. E aí, de repente, você está sendo vítima dessa pessoa que está sendo usada pelo diabo, de verdade. Você não está, você deu a brecha para o diabo, ele vai fazer a macumba. Então você anda um passo e volta 10 para trás. Você, como eu já disse, vê vulto, perturbação noturna, dor de cabeça constante, um ódio no seu coração que não sai, não consegue perdoar as pessoas. Doenças que não descobre a causa, um peso, um cansaço, um medo constante, etc, etc, etc. Mas aí, quando o povo de Deus foi ordenado para conquistar, para vencer, por exemplo, lá em Jericó, lembra lá que o coração do povo de Jericó desmaiou de medo do povo de Israel. É assim que o narcisista vai começar a fazer a partir de hoje, se você fechar as brechas da sua vida. O coração do narcisista vai desmaiar de medo, não de você, mas da presença de Deus que está na sua vida. Então, se você fizer uma aliança com Deus, reconhecer Ele como Pai, pode ter certeza, você está seguro debaixo do esconderijo do Altíssimo. E nenhum encantamento vai pegar em você. Você está protegido sobrenaturalmente. Então Balaque, ele representa esse narcisista religioso. Sabe que nada pode destruir uma mulher de Deus, um homem de Deus. O que ele vai fazer? Agora, para me encerrar, o que é que o narcisista vai fazer no final quando ele não conseguir te destruir? Ele vai te tirar do ambiente para te destruir. Ele vai te tirar do ambiente de Deus para te destruir. É lá dentro da igreja que você acha que não é que é o ambiente de Deus que ele vai querer te destruir. Não é fora, não. É lá dentro. É lá no CNPJ. Porque no corpo místico de Jesus, o diabo não toca. As portas do inferno não prevalecem contra o corpo místico de Jesus. Mas Balaque usa Balaão, ele usa o profeta. Lembra que Neemias também, depois que ali os falsos amigos de Neemias se levantaram contra ele, no final lá tentaram de tudo, usaram o profeta para profetizar na vida de Neemias. E é assim que Balaque foi usado, que Balaão foi usado. Balaque usou Balaão, um suposto profeta de Deus que ouvia Deus. Balaão ouvia Deus, meu amado, minha amada. Ouvia. No entanto que Deus falou, não amaldiçoa. Usou até uma mula para falar com ele. Não
amaldiçoa, meu povo. Que contra Jacó não vale encantamento. Então esse tipo de profeta, ele está contaminado, está debaixo da unção de Pitom. Então muitas das vezes está dentro da igreja no qual esses profetas estão, ao invés de te abençoar, estão te amaldiçoando. Mas você recebe de bom grado, que você acredita nas pessoas. Precisamos nesse dia de buscar o dom de discernimento de espírito, para não acreditar, não dar credibilidade para todo mundo que você vê. É óbvio que você vai ficar desconfiando de todo mundo. É óbvio. Só que quando vier aquela luzinha, quando vier assim, sabe, uma coisa assim que você, sabe, você não tem engolir naquela situação, vai pro joelho, vai orar, vai buscar. Então nós somos a geração de pastores que oram para Deus amaldiçoar pessoas. O narcisista, ele ora para Deus, ele sobe para o monte para Deus amaldiçoar pessoas. Só que Deus não amaldiçoa pessoas, gente. Tem um pastor aqui em São Paulo, que vocês conhecem, está na mídia aí, ó. Ele se apareceu ao vivo, ele declarando com a boca dele, ele amaldiçoando uma pessoa e falando para a pessoa, você nunca vai andar. Aonde isso na Bíblia diz que Deus deu ordem para a gente fazer isso? Eles baseiam no texto lá que Deus falou para Abraão, os que te amaldiçoar serão amaldiçoados, os que te abençoar serão abençoados. Só que isso é na lei. Nós estamos na graça. Jesus disse, olha, dá outra face. Anda mais uma milha. Perdoa os que te amaldiçoam, que se levantam contra você. É melhor dar do que receber. Mas eles baseiam a fé deles no Antigo Testamento, no qual Davi queria justiça de sangue. Hoje ele não mata pessoas com espada. Esses falsos profetas, esses narcisistas religiosos, eles matam pessoas com palavras, com falsas orações. Então eles profetizam morte, destruição, vingança. Isso é uma macumbaria, meu amado, minha amada. Essas maldições pegam, acontecem no reino do Espírito. Então Balaão, ele recebeu dinheiro, ele recebeu a oferta. É assim que a gente consegue enxergar e começar a discernir o falso profeta. Ele cobra para pregar. Ele cobra a sua oração. Ele vai aí pro Instagram, pro YouTube, ele vai aqui pro Facebook, ele faz live pedindo dinheiro para você, ainda batendo o dedo na sua cara, como eu vi uma de ontem. Olha, porque você não tem fé, e se você tiver fé agora, você vai me mandar tanto aí, e me manda aí o comprovante que você me mandou tanto, porque aí Deus vai fazer na sua vida. Porque se você não fizer isso, Deus não vai fazer. Aonde está isso na Bíblia? Aonde? Não permita que essas pessoas que cobram para profetizar orem por vocês. Cuidado. Balaão, Deus falou com ele, mas ele não ouviu. Ele vai lá, mata mais animais para fazer esse feitiço, né? O demônio pede sangue derramado. Ele pediu lá aqueles animais para amaldiçoar o povo de Deus. De um lado estava o povo de Deus. E assim conosco, hoje. Estamos em um relacionamento abusivo, seja ele de qual for, relacionamento amoroso, né? Namorado, namorada, esposa, esposa, liderança, amigos, familiares, irmãos. Essas pessoas serão usadas para fazer o que Balaão, Deus começou a usar Balaão para fazer. Deus tinha dito para ele, olha Jacó, olha Balaão, contra Jacó, contra Israel não vale encantamento. No meu povo você não toca. Você pode fazer a macumba que for para eles, que eles não vão cair nessa macumba. Eles não vão ficar encantados, eles não vão ficar emacumbados. Mas Deus vai usar essa pessoa para te abençoar. Sabe? Deus vai usar o narcisista religioso nesses dias para te abençoar.
para falar que te libera, para falar que está fazendo, que está fazendo algo contra você. Ele vai chegar, ela vai chegar e falar assim: eu fiz algo contra você. Eu fiz uma macumba contra você, eu orei contra você e eu quero te pedir perdão. Porque Deus não permitiu que o mal fosse na sua casa, na sua família. Mesmo sem querer, mesmo eles tentando praticar o mal contra você, te amaldiçoar, eles não vão conseguir. Porque você é de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí, o que acontece aqui? Balaque, ele queria a destruição do povo de Deus. Ele faz a sua oferenda bem maior, mata mais animais, derrama sangue, faz sacrifício, vai para o outro lado. Ele tenta de toda forma encantar e amaldiçoar o povo de Deus. Usa todas as armas, principalmente pessoas. É assim que o diabo trabalha. Lembra lá em Efésios que Paulo vê aquela situação espiritual das armaduras de Deus? Que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas o diabo, ele é um ser espiritual e ele vai manifestar através de pessoas. Lembra que a serpente foi usada pelo diabo? É assim que o diabo faz, ele usa pessoas contra nós. E o narcisista religioso, ele é usado pelo diabo para destruir a igreja, para destruir a esposa, para destruir o marido, para destruir os filhos, para destruir a família, para destruir a igreja. Então ele vai tentar de toda forma. Então uma pessoa debaixo do encantamento vive uma vida miserável. De repente você está vivendo uma vida miserável, desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Sem a graça de Deus. Mas aí, você de repente é cristão, é mulher de Deus, é homem de Deus. A macumba não deu certo, o feitiço não deu certo, a obra de feitiçaria não dá certo sobre a sua vida. Não pense você que o diabo desiste. O diabo não desiste. E como a gente costuma falar que a forma do narcisista reagir a o descarte, a forma do narcisista reagir a um rompimento de um relacionamento é com o Hoover, é tentar sugar a pessoa de novo para o relacionamento abusivo. Então o narcisista, ele não desiste da vítima. Ele nunca desiste da vítima. De alguma forma, ele quer estar presente na sua vida. Ele quer te lembrar que um dia ele destruiu você, que um dia ele fez algo na sua vida que fez você ir lá embaixo, no fundo do poço. Mas depois que Balaão foi embora, a palavra do Senhor diz, lá em Números 25, que Deus amaldiçoa. Lembra lá em Apocalipse, carta de Pérgamo, foi mandada para a igreja de Pérgamo, Deus adverte: tenho contra ti aqueles que praticam a doutrina de Balaão. Qual que era a doutrina de Balaão? Que ele armou ciladas para que o povo comesse comida contaminada, consagrada a ídolos, e para o povo se prostituir. Não é assim que os pastores têm caído? A macumba não pega, a feitiçaria não pega, mas o encantamento desse narcisista religioso, dessa narcisista religiosa, pega. E esse homem destrói a casa dele, essa mulher destrói a casa dela por causa de um relacionamento, por causa de uma mentira. Então foi isso que Balaão fez, esse falso profeta que fez. Porque o falso profeta, ele não erra também a profecia. Ele ouve a Deus. Ele era até então um profeta de Deus, mas ele se deixou corromper por causa de dinheiro, por causa de oferta de Balaque. E aí o povo de Deus não caiu na cilada lá da dracumbaria, da feitiçaria, do encantamento, mas caiu na cilada de comer carne consagrada a ídolos e de se prostituir. Então Balaão, ele deu ideia para Balaque: olha, traz as mulheres bonitas, aquela do peitinho empinado, da bundinha empinada, aquela que está lá na rede social lá, sabe, querendo se amostrar para o homem. Não estou falando de uma mulher bonita, bem vestida, não.
Você tem que viver assim, uma mulher bonita, bem vestida, cheirosa, né? Porque você é uma mulher que é uma princesa. A princesa, ela anda bem vestida, bem cuidada. O homem também, ele anda bem vestido, bem cuidado. Isso não significa que a pessoa está querendo se aparecer na internet, querendo arrumar homem, não arrumar mulher, não. Porque até nisso o diabo, ele é sagaz, né? Às vezes ele coloca lá uma pessoa que não tem os apetrechos, né, físico, para fazer com que um marido que tem uma esposa linda, eu já vi isso, um marido que tem uma esposa linda, inteligente de Deus, faz com que esse homem caia com uma mulher feia, uma baranga, me perdoa a palavra. O homem ficou cego, encantado pelaquela mulher, perdeu o juízo, separou, largou, depois caiu em si, meu Deus, o que eu fiz? Eu já passei por isso. A mulher parecia uma macaca, me perdoa as macacas, porque a macaca é bonita. E a pessoa preferiu ficar com uma mulher feia, né? Do que ter a esposa que está dentro de casa, bem cuidada, limpa, cheirosa, que só tem relacionamento sexual com ele. E ele prefere pegar a outra lá que tá... Tá me entendendo, meu querido? Tá me entendendo, minha querida? É assim que acontece. O diabo, quando ele encanta, ele vai fazer isso. Às vezes, ele vai fazer como fez aqui com a nação de Israel. Traz aí as mulheres bonitas para derrubar os homens de Deus de Israel. E trouxe aquelas mulheres. E essas mulheres encantaram os homens daquela nação. E fizeram aqueles homens caírem da graça de Deus. E não é assim que está acontecendo hoje em dia? Contaminou o povo de Deus. Como eu já disse no princípio, Deus que permitiu essa maldição vir sobre eles. Então não pega macumba, não pega maldição sobre o povo de Deus. Mas a brecha vai fazer com que essa situação de derrota, de fracasso, de destruição entre na sua vida. Às vezes vai acontecer assim, ó, como foi feito com o povo de Israel lá, com os homens especificamente. Vai acontecer assim com você. Presta atenção no que eu estou falando, me escuta, por favor. Vai colocar na sua frente aqui, ó. Rede social é ótimo para isso. Nós vivemos em um tempo que os homens acham e as mulheres acham que se relacionar pela internet não é pecado. Os likezinhos, os coraçõezinhos, as palavrinhas bonitas, as conversas de madrugada. Aí o homem começa a ter muita atenção com você, né, minha querida? Porque o seu marido não te dá atenção. Aí na internet vai ter um falso profeta que vai até você falando: eu quero orar por você. Esse narcisista religioso. Olha como é que ele vai chegar em você. Eu quero orar por você, irmã. Eu tenho uma palavra para você, irmã. Ixi, quantas vezes meu mensagem está cheio assim, ó, de homem que vem: não, pastor, eu tenho uma palavra para você. Eu falo para ele: pode falar aí, meu irmão. Me dá seu WhatsApp aí, pastor. Me dá seu número aí que eu quero falar com você. Eu falo: não, pode falar aqui mesmo. Não preciso de profecia de ninguém, não. Eu tenho a Bíblia. Eu sei ler a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço meu Deus. Eu sei o que Deus quer para minha vida. Não preciso que ninguém venha no WhatsApp para orar por mim, não. Eu sei onde é a fonte das águas. Eu sei onde eu devo ir para buscar a presença de Deus. Eu tenho o meu relacionamento com meu pai. Mas tem muita mulher que não. Tá como aquelas mulherzinhas que Paulo diz, né? No qual esses homens vão lá para aquelas casas, começam a fazer longas orações. E as mulherzinhas doentes da alma permite que esses homens entrem para dentro da casa dela, tá dentro do celular dela, quando vê, tá lá abrindo uma webcam, mostrando nudes, e quando vê, tá num motel. Então você mesmo
tem dado munição para o narcisista destruir você através do pecado, através da brecha. Então pode sim que esse encantamento, a bruxaria pode entrar na sua vida, pode ser que o narcisista religioso vai usar essa manipulação para te manipular, colocando na sua frente, te dando aquilo que você tanto deseja, aquilo que o seu coração está tanto desejando. Por isso que a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Então não acredita no seu coração não, vai pelo seu coração, isso é conversa do diabo. Então, através do narcisista religioso, essa pessoa frustrada, essa mulher frustrada, esse homem frustrado, que o relacionamento dele não está bom. A mulher dele é uma narcisista religiosa, ela paga de santona na igreja, ela até veste roupa de crentona. Mas dentro da casa dela, ela é rixosa, ela é amarga, ela não se relaciona com o marido dela sexualmente. Ela acha que ela é profeta, ela não precisa de arrumar a casa, ela não precisa de cuidar dos filhos. Não, porque eu estou fazendo a obra de Deus, a sua primeira obra, minha querida, é sua casa, seu marido, seus filhos. É assim a narcisista religiosa, ela quer aparentar, ela quer validação, ela quer mostrar para todo mundo que ela é a mulher de Deus, ela é a profeta da história. Então essa mulher frustrada, esse homem frustrado, sem perspectiva de nada na vida, essa pessoa morta nos seus delitos e pecados, essa pessoa que é como um zumbi ambulante, ela pode sim ser encantada, ela pode sim cair na manipulação do narcisista. Como eu já disse, nada disso tem poder por si só. Então pare de dizer, pare de falar que estão fazendo mal contra mim, procurando uma causa. Limpe a sua casa, tire os ratos, expulse os ratos, tira toda a sujeira. Pede para Deus limpar o seu coração de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor. Pede para Deus fazer uma faxina, porque quando fala de casa, lembra lá da casa firmada na rocha, na casa firmada da areia. A casa somos nós. A casa somos nós. Então hoje é o dia de você limpar essa casa sua, que está em estado de putrefação. Limpar essa casa sua que está cheia de bicho, mosca. Faz um ato profético, já que você gosta de fazer ato profético. Espiritualmente falando, pega em uma bacia. Espiritualmente falando, vai jogando dentro dessa bacia espiritual que você está vendo agora. Tudo aquilo que você acha que é uma brecha na sua vida, tudo que está mal resolvido, de repente é uma vida amaziada. Anos amaziado. De repente você está dentro da igreja, muitas das vezes ceiando, mas não se decidiu por Jesus. Isso é uma brecha para Satanás entrar na sua casa, na sua vida. De repente você tem um relacionamento, você é casado, mas você tem um amante. Você está se relacionando aí pela internet, está achando que Deus não está vendo? Foi assim que fez um homem de Deus, Davi, que ao invés de ir para a guerra, foi olhar lá pela sacada. Olhou uma mulher bonita se banhando e caiu. O homem de Deus cai assim, porque ele quer olhar onde Deus não mandou olhar. No nome do Senhor Jesus, minha amada, no nome do Senhor Jesus, meu amado, presta atenção. O objetivo do diabo não é destruir só você não, porque quando o diabo destrói um casamento, ele destrói a família, ele destrói seus filhos. Que pensamento seus filhos vão ter a respeito de casamento? Que casamento é isso aí? Casamento é relacionamento abusivo, é tóxico. Casamento tem que viver levando com a barriga, casamento tem que viver não mentira, não engano. É uma farsa, é os casamentos tudo fake. Tudo casamento de mentira. Para as pessoas verem a fotinha no dia do namorado, no dia do Natal, no dia do Ano Novo. Coloca a fotinha no Instagram, no Facebook, mas é uma mentira, é uma farsa. Entra na igreja de mão dada com o irmão, com a irmã. Todo mundo com um sorrisão no rosto, mas é mentira. Deus não quer isso para você. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua sorte.
Sabe, tem muita gente que projetou lá os 7 primeiros dias, um mês, sei lá, do primeiro mês de 2025, achando que isso por si só vai mudar a sua vida. Nada vai mudar na sua vida se você não se decidir. É você que toma a decisão de não aceitar mais o diabo na sua casa. É você que toma a decisão de não aceitar mais o relacionamento abusivo. É você que toma a decisão de não aceitar mais o relacionamento tóxico. É você que toma a decisão que não aceita mais a situação que você está vivendo. É você. Quando você falar para Deus, Deus, eu quero a sua ajuda. Como ali, aquela prostituta, Raabe, tinha tudo para dar errado aquela situação e ela também sucumbia ali, porque toda a cidade de Jericó caiu, foi amaldiçoada. Ela, não, eu conheço o Deus de vocês. Eu conheço o Deus de vocês. Ela permitiu que aquele povo de Deus, o povo de aliança, estivesse dentro da casa dela. E o povo de aliança levantou uma palavra, falou, olha, quando tivesse essa corda aqui, cor de sangue, pendurada aqui na sua porta, na sua janela, nós vamos ver e a sua casa não vai ser destruída. Quando o sangue do cordeiro está sobre a sua casa, meu amado, minha amada, a sua casa não é destruída. Lembra que quando a última praga passou lá no Egito, Deus falou para o povo, entra para dentro de casa, passa, mata, imola um animal, um cordeiro, que simboliza Jesus. É um tipo de Cristo. Imola, passa nos umbrais de janelas da porta. Que quando passar o anjo da morte, eu não vou tocar os primogênitos dos filhos de Israel. E o que o povo fez? O povo fez o que Deus mandou. E como que se Deus se deitasse sobre a casa do povo de Israel, o anjo da morte passou e só destruiu os primogênitos do Egito. Lá fora está tudo se dando mal, lá fora está tudo dando errado. Como a casa daquele homem lá nos Estados Unidos que foi queimada, todas aquelas casas estão sendo queimadas, e uma casa só de um crente não foi queimada. É assim que Deus faz. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. Mas para isso você precisa estar aliançado, você precisa estar aliançada não só de boca para fora, não só com métodos e tradições. É a sua vida diária, é o seu comportamento, é a sua vida com Deus, é que vai falar se você é de Deus ou se não é. Em nome de Jesus, meu amado, minha amada, eu espero, no nome do Senhor Jesus, do fundo do meu coração, que essa palavra se achegue aí na sua vida. Você que me acompanha no canal, Dormindo com o Inimigo, você que está aqui me ouvindo aqui no Facebook, vai receber essa live compartilhada aqui no Facebook, vai receber aí no YouTube. Você de repente não é inscrito no canal, você vê as minhas postagens, né? Você até curte, mas você não se inscreveu, se inscreva. Você ouve, mas você tem vergonha de compartilhar, porque você acha que, nossa, eu não posso falar isso, né? Que eu estou vivendo um relacionamento abusivo dentro da igreja. Essa pastora aqui é doida, ela fala essas coisas. Eu não posso entrar nas doiduras dela. Mas aí você vai continuar vivendo uma farsa? Você vai ver que sua irmã da igrejinha lá está vivendo uma farsa, ela vive com um homem abusivo, ela vive com um narcisista religioso e você não fala nada. Sabe como é que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo e você vai compartilhar com essa irmã. Vai falar, irmã, eu tenho um vídeo aqui, ó. Beleza, você vai entender aí que todos os padrões e sinais desse homem seu é de que ele é um narcisista. A personalidade dele é uma personalidade doente. No nome do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, faça isso no nome de Jesus. Amém? Papai, eu oro e eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, tão abençoado que nós tiramos aqui. Mais de 1h30 de live. E eu tenho certeza, Senhor Jesus, que os irmãos que me acompanham lá, eles gostam no YouTube, quando eu faço live, que é assim, que eles degustam a palavra, eles recebem a palavra, eles buscam o entendimento. E Deus, eu tenho certeza que não vai ser diferente a partir desse vídeo. No nome do Senhor Jesus, que todo encantamento
encantamento que o narcisista possa ter feito sobre essa mulher, sobre esse homem, agora, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Satanás, quem está falando aqui é uma filha de Deus, é no nome de Jesus, eu ordeno que as suas máscaras, sua capa, a sua mentira vai cair no nome de Jesus. Vai cair no nome de Jesus, é para cair. É para cair. Você não vai ficar enganando nesse altar. Você não vai ficar com esse microfone na mão mentindo para essa igreja. Você não vai mais abrir a boca para profetizar engano. Você não vai mais abrir a boca para arrancar dinheiro, seu mercenário. No nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Vai saindo agora dessa igreja, vai saindo agora desse homem que se diz de Deus, dessa mulher que se diz de Deus, desse homem que se apostatou da fé, desse homem que serve a Lúcifer, que serve a Satanás e está enganando aí dentro da igreja. Vai caindo por terra agora. Mostra a sua cara, Satanás. É para mostrar a sua cara. Esse pastor, esse líder vai enxergar que é você. Essa líder vai enxergar que é você. Quando você começar a girar e a cantar e a profetizar, eles vão discernir que é espírito de engano. No nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus. Pombagira maldita que está dando a sua gaitada aí. Seja amarrada, desautorizada de tocar nessa família, desautorizada de tocar nesse homem, de tocar nessa mulher. Você que ganhou para destruir esse casamento, você que ganhou para destruir essa família, você que ganhou para destruir, colocando ódio no coração dessa mulher, colocando ódio no coração desse homem, tirando o desejo sexual, você que colocou. Você que colocou essa comida, ela comeu essa comida, ela ficou encantada. Você que colocou essa ansiedade, essa depressão, essa mulher não sai de casa, ela tem medo. Ela tem medo. No nome do Senhor Jesus, todo mal agora, todo espírito de Pitom, essa serpente que eu vejo enrolada no corpo, no pé dessa mulher, no pé desse homem, agora no nome do Senhor Jesus, demônio da ilusão. O diabo entrou e iludiu esse homem. O diabo iludiu esse homem a ponto dele abandonar tudo. Mas hoje você sai daqui dessa live. Hoje você sai aqui dessa palavra. Você vai sair com entendimento. Essa cegueira sua vai cair agora por terra. Como a cegueira de Paulo caiu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigada. Eu te louvo. Eu não tenho mais tempo. Eu já tenho que entrar para a rádio agora. Amém, meu amado, minha amada. Você que participou aqui comigo, muito obrigada. A minha querida Maria Helena, que sempre me acompanha aqui. A Cristiane, a Andréia, minha querida, muito obrigada aí pela sua participação. Eu te espero lá domingo na igreja, Pão da Vida. Amém? Meu querido, minha querida, muito obrigada pela sua participação. Você vai receber esse conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigada, meu amado, pelos comentários, minha amada, pelos comentários, por tudo que você tem me acompanhado nesses mais de 3 anos que nós estamos aí batalhando, suando, né, para produzir conteúdo para vocês aí, que seja algo que realmente possa produzir frutos na sua vida. Amém? Um grande abraço e até mais, no nome do Senhor Jesus.